Atenção, mulheres de todo o Brasil. Está no ar, na Jovem Pan, a maior audiência do rádio brasileiro. Quem você convidou, Couve? Convida! E aí, muito bem, galera, tudo azul na Zona Sul. Hoje, Laura Miller, psicóloga clínica especializada em sexualidade, Marcos. Vamos esclarecer as nossas dúvidas sobre sexo. Ela também é do programa Altas Horas da Rede Globo de televisão. Opa! Bom, eu vou contar uma piada pra você. Opa! Agora chamou a resposta. Chamou. A piada do Mineirinho. Eu vou agora... Com interpretação? Com interpretação. Boa. O cara chegou, mineiro. Ele chegou no boteco, tava sem grana e queria tomar uma pinga. Aí ele chegou pro dono do estabelecimento, falou: o senhor não me vende fiado? Com a interpretação. O cara falou: ó, boa. É o seguinte, mineirinho, eu vendo pra você fiado. Você tá vendo aquele sujeito ali, ó? Aquele cara ali é o Jordão. Jordão. O Jordão foi campeão mundial de halterofilismo. Se mete. O cara mais forte da região. Levantamento de peso. E ele fez tanto exercício pra ficar forte que ele ficou com o pescoço fino. Tá. Só que o cara é muito forte. E se você for lá e chamar ele de pescocinho, que ele fica puto da vida, eu dou pinga de graça pra você durante um ano. Beleza. Aí quer chamar o Jordão de pescocinho. Parte pra caralho. Exatamente. Quer chamar Cara gigante. o Jordão de pescocinho. Aí o Mineirinho, lá o Mineirinho lá, ó. O Beraba lá. Foi lá. Ó, Jordão. Como é que você tá? Tudo bem? O Jordão virou pra ele e falou: pô, qual é, rapaz? Você não me conhece? Como é que você chega pra mim, vem? Como é que você tá? Como é que você tá? Como é que eu não te conheço? Te conheço. Eu te conheço. Nós já pescamos juntos. Vixe, Maria. Aí o cara virou e falou assim: pescamos o cacete. Aí ele olhou pro dono do bar e falou assim: pescou sim, pescou. Pescou sim. Uma convidada de altíssima categoria. Psicóloga clínica, especializada em sexualidade, jornalista. Ela também trabalha no programa do Sérgio Groisman. Laura Miller, aqui no programa Pânico. Lançando o livro Altos Papos sobre Sexo, dos 12 aos 80 anos, pela editora Globo Fininho. Sacanagem! Olá, Laura. Olá, tudo bem? Tudo bem? A Laura já esteve aqui nesse programa. Já. Eu lembro dela. Em 2000, esse programa é de 1900. Eu sei. É do século passado, o Pânico. Ela esteve aqui em 2003. Eu não lembro dela. Então acho que eu não tava aqui. Quando eu tava fazendo um livro pra Playboy sobre dúvidas dos leitores da Playboy. Foi muito legal. E continua ótimo, hein? A Bola gostou dela. A Laura é um Ela é elegante. Ela é elegante. Ela é uma psicóloga. Estilo. Delicioso. Ela é uma Terninho. psicóloga que todos nós gostaríamos de Ser consultado. Usa um blazer de mais de R$1.000, que eu tô vendo daqui a qualidade. É caro isso aí. Isso podia não vir nunca mais. Eu também acho. Mas eu Essa é a venho. pergunta, minha querida Laura. Esse programa é um programa de muitos gracejos, é um programa que não costuma levar a coisa muito a sério, mas quando se fala em sexo, fica todo mundo ligadão e excitadinho, né? Sacanagem. Por que acontece isso? Olha, sexo é um assunto que mexe mesmo, né? Com todo mundo, com toda a população, aqui, fora do Brasil, em tudo quanto é lugar. Mas é um assunto tabu também. Então a gente conversa sobre sexo, às vezes tem que ter uma risadinha pra descontrair, né? Uma piada. Entre os casais têm muita dificuldade de conversar sobre sexo, precisa descontrair de alguma forma, entre amigos, né? Enfim, é um assunto tabu, mas é muito interessante, porque é uma parte importante da nossa vida. Qual é a coisa mais tabu de sexo que existe? Olha, a gente tem as práticas Você acha que sexuais... sexo as pessoas falam mesmo abertamente? Ou sexo
você não fala Entre com quatro ninguém. paredes Você fica e- só... A própria conversa sobre sexo já é tabu. Os pais, hoje a gente tem pais que tentam conversar com os filhos sobre sexo, mas mesmo assim esse diálogo ainda é difícil. Muitos pais estão mais abertos, obviamente, mas é difícil. Entre o casal, o homem e a mulher, os casais, né, enfim, não conseguem conversar. Por quê? Porque tem uma inibição, tem uma vergonha, as pessoas não conseguem às vezes falar, eu gosto assim, eu gosto assado, ou não gostei disso, não gosto, né, prefiro daquele jeito. Se esse papo pudesse acontecer, seria muito mais positivo, mas é difícil, é bem difícil. Às vezes a gente sinaliza na hora da transa, né, as preferências sexuais ou como prefere, mas conversar sobre o assunto é difícil ainda na nossa cultura. né? É complicado. Conversa antes ou depois do ato? Pois é, pode conversar antes, durante, depois, a hora que a pessoa preferir, né? Parece um papo técnico, aí eu gosto assim, prefiro assim. Não é uma coisa meio combinado, não é uma coisa estranha. Olha, pode até ser, mas cada casal pode fazer de um jeito. Agora, por exemplo, se acontece uma dificuldade na cama, ou a mulher não chegou ao orgasmo, ou o homem perdeu a ereção, às vezes aquilo ali precisa ser conversado, né? Com tranquilidade num outro momento. Até pra entender que todo mundo pode falhar, todo mundo tem dificuldades sexuais em algum momento da vida, e tentar levar aquilo com mais descontração e o casal junto. Tentar chegar ali num jeito de ser de se entrosar melhor. Ninguém gosta muito de falar. Eu, por exemplo... Se o nego dá uma brochada, ele não fala pra ninguém, né? Eu, por exemplo, dia de frio... Dá uma dormida, tá? Ô, querida, vai um pouquinho. Não, fala pro melhor amigo, pô, bola. Não, que meu amigo, meu. Normalmente sexo... Carioca nunca me falou nada. Os homens... dele. Bola muito menos. Os homens só Eu não tô gostam nem de fazendo. contar vantagem, É né? Com isso aí, certeza, com geral. certeza. Derrota ninguém quer falar. As derrotas ninguém conta, né? Pois é, eu costumo brincar assim, que nas pesquisas científicas que a gente faz, tem um fator 2. Que as mulheres dividem tudo que fizeram por 2, né? Ai, tive metade dos parceiros. Não tive tantos assim, tarará. E os homens multiplicam. Não, né? Mandei super bem, tive X mil mulheres. Pra quantos caras você fez amor, Amanda? Que ela só fez 2. Porque eu só fiz 2. Muito bem. E o livro são dúvidas. Não, o livro é um bate-papo, é inspirado lá no programa Altas Horas, nos bate-papos que a gente faz. E vai da pré-adolescência, passa pela adolescência, fase adulta jovem, adulta madura e terceira idade. Uma conversa franca, aberta sobre sexo, sobre questões que chegam muito pra mim, né, nos programas, nas palestras que eu faço, enfim. Questões que estão aí na cabeça das pessoas, é um grande bate-papo. Desculpa. Pode falar. Ô, professora, deixa eu te perguntar uma coisa, eu senti uma coisa professora. Respeito. É tipo a Super Nani. Professora, me fala uma coisa, eu queria saber o seguinte, com a chegada da internet nesse campo de sexo, nos bate-papos, você acha que facilitou ou não? Porque assim, na internet você fala o que você quer, você entra na sala de bate-papo específica para aquilo X, já fala o que você quer, o que você não quer, já vai direto, você já vai passando por um funil que você quer. Mas isso só você faz. Não sou eu não, olha Você o bate-papo marca da na UOL. internet. Não faz A internet chegou aí a internet chegou pra revolucionar aí os nossos costumes, né? O que a gente precisa pensar quando a gente fala de sexo na internet? Quando é adulto, né? Então, se o adulto quer fazer sexo pela internet, quer se conhecer pessoas, se comunicar, tudo bem, porque é todo mundo adulto, sabe o que está fazendo, tem responsabilidade e arca com as consequências, enfim. É bacana. Agora, quando a gente pensa na adolescência ou na pré-adolescência, aí precisa tomar cuidado, porque tem muita pedofilia na rede. Então, os pais precisam ficar atentos. O adolescente, né, também precisa ficar atento e não achar que ele pode tudo, que ele consegue tudo, que isso é típico da adolescência. Esse pensamento, né, eu sou super-homem, sou super-mulher e sei tudo. Tomar um certo cuidado. Agora, virou adulto, cada um faz o que quer. E na fase adulta, a gente tem experiências interessantes. Pessoas que se conheceram pela internet, que se relacionam muito bem. Como assim, cada um faz o que quer? Entendi. Eu nunca conheci ninguém. Por exemplo, você tá numa sala Eu, por exemplo, na sala eu sou o homem cavalão. Esse nickname, o cavalão. Esse é seu nick? Mas você entra em qual sala? Mais de 40 anos? Sexo animal. Emílio, Buol. por exemplo, você pode entrar na sala do fetiche. Adoro pés femininos. Vai ter lá homens que gostam e mulheres que gostam de expor o pé. Mas pelo amor de Deus. Mas é verdade, tem. Eu acho. Sabe o que eu acho? Eu acho que essas pessoas... São loucas. Eu tenho uma teoria. Eu acho que essas pessoas que ficam lá na internet são tudo tarado. Como se dizia
antigamente. Que ficam sem camisa. Sei. Tem os caras. A Felina, no blog da Felina? Não, tem os caras loucos. Tem muita gente louca. Mas marca-se encontro real pela internet. Agora pode se marcar, né? E pode virar uma coisa legal. Tem gente que já casou. Agora, a pessoa precisa tomar um certo cuidado, ver com quem que tá conversando, né? Quando tá no mundo adulto é outra história. E dá pra gente conhecer como você tá falando. Pelo Orkut você conhece gente, você vê quem tem de conhecido, é até mais fácil. Vai nas comunidades e aí você pode marcar um café no France. Pode. O que acontece. A pessoa vai na comunidade, isso não Porra, existe. só você que marca. É, só isso. Eu vou na comunidade, eu nunca vi, não conheço. Já aprendeu a pilar na impressora. Eu casei por causa do Orkut. Olha só que legal. Como assim? É normal. Você mandou um scrap, Claro mandou que uma não. flecha de fogo. Eu conheci a minha Flecha de cunhada. fogo? A primeira visão dela foi Vocês são muito doentes. Não, isso é coisa de gente doente. Não, é consequência. Eu conheci a minha cunhada pelo Orkut. Pode marcar. Você queria pegar a cunhada, na verdade. Não. Na comunidade. Não, você conheceu a Paola normalmente. Sim, normalmente, mas através do Orkut que houve a primeira ligação de tudo. Ele entrou na comunidade. Comunidade. O primeiro contato surgiu com a de Orkut. Hemorroida dele entrou, ela na tava. comunidade. Agora a internet tem uma outra Sovaco marrom coisa. também. A Já internet conheci muita gente. tem uma outra coisa muito legal. Por exemplo, tem sites bacanas, oficiais. O site do Ministério da Saúde, aids.gov.br. Esse site dá informações sobre onde você fazer o teste para evitar, né, o teste sobre AIDS, onde você pode ter camisinha de graça, quais postos de saúde, enfim, uma série de informações que são de qualidade importante aí para sua vida sexual como um todo. Tem outros sites, tem o meu blog que tá chegando agora no Vírgula. Legal, que esse legal. vai ser muito legal, que a gente vai tirar umas dúvidas, vai conversar sobre sexo, né? Pretendo fazer uma Mas informação os de caras só querem qualidade. sacanagem, minha querida Laura. Chutaria? Os caras não querem entrar. Os caras vão entrar no site do Ministério da Saúde. .gov. O Olha, cara vai lá no barra org, acompanhantes. Putaria, O cara já entra no Isso é verdade. O cara já A vai maioria pro bom, das né? pessoas vai por aí. Mas é importante a gente ter também uma conscientização, né? Às vezes a pessoa precisa buscar um lugar que vai esclarecer coisas com qualidade, com nível. Por exemplo, o portador do HIV. Às vezes ele precisa ter um lugar ali para se informar mais sobre a doença, mais aprofundadamente, além, né, dos postos de saúde. Ele, sei lá, poder. E a internet é um veículo para isso, para você esclarecer dúvidas nas mais variadas questões que você tem, tanto de uma vida sexual saudável, como transformar essa vida em mais saudável, como ter uma qualidade de vida boa aí, uma qualidade boa sexual. E você acha, assim, que por a informação... Vem a baiana. Pela informação tá mais fácil na internet, os adolescentes e pré-adolescentes que nem você falou. Adolescente. Eles Pré-adolescente. Isso aí. Pré-adolescente, os adolescentes. Ninguém os pré-adolescentes. Eles estão se cuidando mais ou continuam do mesmo jeito, todo mundo engravidando e tal? Olha, os jovens estão se cuidando mais mesmo. Segue que se cuida muito. Isso tem a ver com essas várias ações aí, né, de mídia. A mídia entrou com uma participação muito grande nessa campanha de prevenção contra as DST. Agora, o que a gente tem na população jovem é um comportamento meio curioso, que é assim, quando o namoro fica super sério, aí já eles não usam mais camisinha. E isso quer dizer 2 meses, né? 2 meses já tá mega sério aquele relacionamento. E não precisa mais da camisinha. E não é assim. A gente tem que usar em todas as práticas sexuais. Eternamente. Sério. Sério? A pessoa vai ter que usar a camisinha eterna, mas isso não é um pouco... Eu mandei plastificar o meu. Passei na máquina. Se acostuma. Do RG. Aquela máquina quente. Ó, Do RG. ó. Não dá pro cara usar a camisinha eternamente. Se acostuma, Emílio. Eu só tiro pra mijar e pra transar, que atrapalha. É muito difícil mesmo, Emília. É super difícil. Mas não é ilusão, isso não é ilusão? É muito difícil usar, porque às vezes você tá ali na hora H, não tem camisinha, como é que vai parar, E né? se a hora, ainda vou dar um exemplo, se o cara usa isso o tempo inteiro, o cara vai ficar lelé, vai ter que ir no médico, porque como é que ele vai ter filho? Ah, então. Nossa, essa é uma pergunta ótima. É Doutor Rei agora. O que a gente diz que pra ter filho, óbvio, você vai ter que tirar a camisinha. Mas o casal vai precisar ir ao médico, fazer os exames, ver se tá tudo ok, sabendo que o exame detecta, né, como é que tá o seu estado até aquela data do exame, né, não previne, né, pra frente. Tranca o cara na gaiola. Isso. Aí se o casal quer filho, vai precisar tirar a camisinha e fazer exames pra ver se tá tudo bem. Ah, mas ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Filho Pois é. acontece. Mas tem um monte de mulher que é contaminada por causa disso, Eu ouvi colega. dizer, não sei se é assim, uma informação Parece muito... o Vaticano essa parada aí. Isso aí. Eu ouvi Você vai fazer dizer, exame pra ter Isso filho? é complicado, cara. eu ouvi dizer que eles inventaram agora, é um negócio contra a AIDS, que é um creme, é um gel. Tá em teste, né? Tá em teste, que eles querem usar na África. É um gel que a mulher coloca
Pra dar uma... que a mulher coloca antes da relação. Uma carenagem. Isso. Daquele vapor. E esse gel tá em teste. Agora, um argumento... Seria um negócio bacana. Seria né? muito legal. O argumento que a gente usa, que a gente, educador, álcool. tenta convencer aí a galera a usar camisinha sempre, é que as doenças sexualmente transmissíveis não são transmitidas só pelo sexo. Então, por exemplo, as pessoas falam, eu confio muito no meu parceiro ou na minha parceira, então não vou usar camisinha. Mas a gente tem outras formas de contaminação. A própria AIDS a gente pode se contaminar não só pela via sexual. Então, talvez, sabendo disso, né, a gente tentasse prevenir com camisinha. Ai, mas que é difícil, A pincelada da doença. Eu acho que quando você. A galera tá na. Eu acho que quando a pessoa tá na pegada, na night. Toma um pouquinho do álcool. Para de ficar usando. Usa 2 vidros de álcool. Vai, Chato, tá gente louca, meu. O cara tem um vejo Tá só com dele. toque, caraca. Não adianta passar álcool também. E Coca-Cola. Até porque arde, professor. Arde. É verdade, arde um pouco. Mas assim, agora até perdi o fio da meada. Os caras falando de álcool. Tá passando álcool toda hora na mão, parece É doente, que a gente meu. entende que na hora ali do vamos ver é difícil colocar a camisinha. É mesmo. Mas, Não. né? Eu tô falando assim, a pessoa que tem vários parceiros e tal tem que usar sempre. Isso é verdade. Espera a vez de falar. Espera a vez. Beleza. Muito Porque bem. ele tá afim de queimar Então quer copa. dizer, camisinha eternamente. Pois é. Seria o certo, né? Seria o Até os certo aí. casados? Até os casados. Porque a gente tem outras vias de contaminação, né? peraí, pô. Mas não é casado assim tem também. parceira única. Mas se você Mas tem ama que sua usar mulher, camisinha? você usa a camisinha pra Teria, Emílio. Se é casado, então tem. Não, você é usa casada. camisinha? Eu uso. Ah, mentirosa. Sério? Eu uso, claro. Todas, Imagina. de todas, Mas você é todas? casada? Sempre. Não, hoje não, sou separada. Mas Mas usava quando com eu era esposo. casada também. É mesmo. É que é muito difícil a gente, né, trabalhar com sexualidade, saber o que acontece e não usar, né? Não, mas por exemplo, Tá lá, tomou um negocinho. por exemplo, eu não traio a minha Vai mulher. ter descalço. Se ela não te trai, Pera, deixa eu falar aqui. É a Amanda, não sou eu. Eu sei, mas vocês ficam com uma Vinhetinha. Dá bronca em mim? É, fica um monte de vinhetinha. Por exemplo, Vamos lá. eu não saio com outra pessoa, só tenho uma parceira, certo? Teoricamente, a minha mulher também só tem um parceiro. Teoricamente. Tá. Não, teoricamente. Pra que eu vou usar camisinha? Essa é uma pergunta muito comum entre os casais. Então, vamos lá, vamos falar do HPV, não ficar só em AIDS, do papiloma vírus humano, que é aquele que causa verrugas na região genital. Zerado. Já fiz lá até o exame lá. Aquele que foi a câmera. Perfeito. 30% da população brasileira tem o vírus HPV. E o hospital inteiro veio assistir. Meu Deus. que bonito. Bom, 30% da Passa na televisão, no hospital. Seu pinto fica desse tamanho. Você vai... Vergonha. É uma vergonha. Mas Você já tá fez? brincando. Passa uma tinta azul. O nego pega no morango do Nordeste. Aí falava assim, ó. Aí falava assim. puta Vem ver azeitona. aqui. É o maluco do pânico aqui, ó. Olha lá. Ó, amendoim. O amigo Ai, que constrangedor. Mas vem cá, É sério Tem que fazer, isso? mas tem que fazer. Tem que fazer, Pega porque do no morango do homem, Nordeste. o HPV, ele às vezes não dá sintomas, né? Então não aparece a olho nu, precisa ir fazer esse exame aí que você fez. Mas a gente já tem aí relatos de que o HPV tem mais de 100 tipos de vírus HPV. É um vírus super sério. Tem hoje vacina, mas é só para quem nunca teve contato com o vírus. Aqui no Brasil é só para adolescentes nesse momento, né? Nesse estágio da vacina. Só que você já tem relatos aí na medicina de pessoas de casos de pessoas que se contaminaram compartilhando uma toalha ou sabonete ou algum objeto, né? Mas imediatamente, por exemplo, você está tomando um banho e imediatamente você empresta um sabonete, enfim, e o vírus passa de um para outro. Isso não foi sexo, não foi uma traição, foi uma contaminação por outras vias. Essas outras vias é que preocupam, né? Quando o argumento é, eu confio no meu parceiro ou na minha parceira, talvez a gente levar em conta essas outras vias. Mas também, claro que se o casal decide não usar camisinha, isso é de cada casal, precisa ser respeitado. É uma questão muito pessoal, né? Mas o que a gente tem a dizer é que tem essas outras vias de Mas você contaminação. imagina se você pegar isso pelo sabonete ou toalha, você vai falar pra tua mulher. Como é que você vai acreditar explicar? É Peguei muito no bidê. difícil. Ah, amor, desculpa, peguei o sabonete do Emílio emprestado? É muito difícil. Foi o Dolph. Você fala assim, ó, mulher não você fala assim, acredita. meu amor, eu peguei no bidê. Ai, que horror. Ela mata você. Não, deixa eu falar, peraí, deixa eu só fazer um negócio. Por exemplo, molecada. Molecada é assim. Agora tem uma vacina. Isso. Tem vacina HPV e tem também que tomar vacina de hepatite. Isso, joia. Não é isso?
Tem que tomar vacina. Então, Mas hepatite toma desde que eu era pequeno. Hepatite C. Tem uma hepatite que você toma Depois dos 15 Qual é a anos. hepatite que transmite na B e C. pega? Ai, agora eu esqueci. Não, deixa eu... É a B e a C. É a C. Carioca é formado pela USP. É a C, é a C. Medicina. Hepatite C. Peraí, Varela. Meio de esquina. Agora, por exemplo, quem toma essas vacinas, né? O adolescente, hoje. Então, o adolescente tem que fazer o quê? Como é que ele tem que se proteger? O adolescente tem que usar camisinha, né? Não. Todo mundo teria que usar camisinha, mas com a vacina do HPV, né? Que é essa doença aí. A menina vai precisar ir ao ginecologista e ver com ele como é que ela faz para tomar essa tem vacina. vacina de HPV? Tem uma No vacina governo federal? para... Isso, hoje está nos consultórios de ginecologia. Tem vacina para alguns tipos de vírus HPV. Se você já teve alguma vez o contato com esse vírus, a vacina não funciona. Neste momento, está evoluindo, assim como esse gel que você falou, né? Enfim, as coisas estão evoluindo. Nesse momento, não tá nesse pé. Sempre o caminho para a gente cuidar do corpo é ir ao ginecologista. A mulher, a menina, ir ao ginecologista e ver com ele o que está disponível no mercado, o que pode ser feito. E para o homem é ir ao urologista. A gente tem muitos homens com 40, 50 anos que nunca foram ao urologista na vida. Tomar dedadinha? Não só fazer o exame. Para dar uma olhada na saúde sexual. Isso. Ah, tá. Então o caminho é esse, o caminho é ir ao médico. Então sempre que a gente tem uma dúvida se vai pegar isso, se vai pegar aquilo, se tem vacina para isso ou para aquilo, precisa ir no médico. Esse é o caminho, né, mais indicado. Certo. Fala bonito. Fala bonito. O Bola tá apaixonado. Você tá apaixonado, Bola? Por quem? Pela doutora. Pela doutora. Eu tô apaixonado pelo meu cachorro, filho. Eu vou pegar ele hoje à noite. Então, tarado. Sério, Boleta? Pelo amor, tô numa dificuldade, irmão. Irmão. O negócio tá feio. muito tempo bem. já. Tem aí no Twitter, tem Mas dúvida? várias, ó. Irmão. É mais fácil o homem, o LAN 2001, ele quer 201, quer saber se é mais fácil o homem ou a mulher pegar vírus HIV numa transa. E se o sexo oral transmite o vírus. O sexo oral transmite sim, e a mulher, é mais fácil a mulher, porque a mulher, numa transa, a vagina dela pode ter, sei lá, uma microfissura, alguma coisinha, e que vira uma porta de entrada grande para vírus e bactérias. Então é mais fácil para a mulher. Das práticas sexuais, a que oferece maior risco de contaminação, primeiro o sexo anal, depois a penetração vaginal e depois o sexo oral. O risco é pequeno, menor do que todos no sexo oral. Mas acontece. O que não transmite AIDS é o beijo na boca, né? Mas então, se eu aprendi na escola, se você tiver com afta, seu amigo com AIDS estiver com afta e você beijar ele, você pega. Com afta? Eu sei, mas aí também é uma eu aprendi na escola isso daí. Se a pessoa tiver um carrapato estrela preso na gengiva... Vamos lá, vamos na dica oficial. Beijar na boca pode, né? Beijar na boca tá liberado. Eu adoro. Detesto. Adoro. Mas beijar na boca não passa alguma doença também? Mononucleose, alguma coisa parecida? Beijar na boca Sapinho. pode passar, mas a gente não veja alguém que tá com uma ferida exposta. Posso mudar um pouco de assunto? Você não conhece a gente. Ele beija. Professora, deixa eu perguntar uma coisa pra Eu também senhora, quero professora. O homem que faz sexo oral na mulher, qual a doença que ele pode pegar? Ele pode pegar todas as doenças que Mas a é um mulher risco que menor? faz sexo oral no homem. Não sei se é um risco menor, porque desde que ele tenha contato com as secreções, né, genitais, então se o homem tem contato com a secreção vaginal e se a mulher tem contato com a secreção peniana, né, ou com esperma, enfim, tudo ali, né, pode conter sim uma série de vírus e bactérias. Então, o sexo oral na mulher também, agora vou falar uma outra coisa que é super polêmica, mas o sexo oral na mulher também deveria ser feito com camisinha. Aí é feia aquela camisinha. Ela é horrível. Diafragma. A camisinha feminina. Tem, existe. Como é que é isso? É horrível. Eu detesto. Você, Amanda? É um saco. É um saco, Tem dois saco. anéis e tem um saco. É muito Amanda feio. já usou. É muito... Café. Eu nunca usei, mas é feio. É horrível. É feio. E ela recobre 2 centímetros pra fora, Fica pra fora. dos Não é lábios bonito, ali não. vaginais, justamente pra proteger aí, pra poder ser feito o sexo oral. Ô, professora, Com segurança. é uma periquita com touca de natação, é horrível aquilo. É super, é uma mega touca de natação. Parece um coador de café. Daqui a pouco a pessoa vai ter que fazer amor dentro de um saco plástico. Agora tem uma vantagem.
vantagem da camisinha feminina? Que tem muita mulher que tem alergia ao material do preservativo masculino. E quando ela experimenta... o material é diferente? São materiais diferentes. A camisinha feminina, ela é bem lubrificada, bem mais do que a masculina. E quando ela experimenta, às vezes, a camisinha feminina, ela se dá melhor, né? Então, essa também é uma dica. Quando a mulher não tá ali se adaptando com um tipo de camisinha masculina, troca de marca, experimenta outra e pode experimentar também a feminina. Mas vai ser bom você andar com camisinha feminina, masculina no bolso, tudo que é tipo de camisinha. Um kit. Tá morto, né, meu? Você sabe o que eu acho? Eu acho que o cara usa camisinha só no começo, meu. Eu também acho. Primeiro dia, segundo dia. Isso é uma realidade, Emílio. né? Eu acho. É uma realidade. Mas é que é pena. verdade. É que pro gay é diferente, né? Gay usa mais camisinha. Que Faz bem, faz super certo. O que? Gay? Ele dizendo, né, que usa bastante, mas tá certo, é isso aí. O gay tem mais. E usa bastante mesmo. Tem mais parceiros variados, colega. Chega caminhão da Ola na casa dele. Da Ola. Usa bastante. Mas é verdade, tá Eu sei que você usa bastante. Agora, a prática anal, né, o sexo anal, a gente precisa... Nesse não tem jeito, tem que usar camisinha. Por quê? Qualquer penetração anal, o ânus não se lubrifica como a vagina, não se alarga, nem se aprofunda como a vagina para receber o pênis. Então, a penetração anal causa, sim, essas microfissuras e que são mega portas de entrada para vírus. O tosta bolacha. Nossa! Por isso que ele fala assim, gente, tá conhecido como Vesúvio já. Zé Fissura. Fissura. Ai, como Esmeril. Fissuração. Ô, Zé Vesúvio. Peraí. sem prega. Toma coisa séria, seu Emílio. Por isso que ele fala assim, Você vê que coisa, né? Colega, eu tô fissurado pra tomar Laura? café. Fissuração. O sexo é um negócio que fica todo mundo louco quando você começa a falar de sexo. Você vê que eles não param de fazer piadinha. Tá nervoso na gente. Por que será? E será que as pessoas não são bem resolvidas sexualmente? Por isso fica todo mundo... Somos um paciente católico. Pode ser, mas é um assunto aí que a gente viveu... Se a gente for pensar na história da humanidade, né? A gente vem de séculos de uma repressão sexual muito grande, né? No século XVIII, a gente tinha uma caça... Mas isso foi... Lá atrás. No século XVIII. Mas no século... Antigamente era uma loucura, pô. Na época Sodoma e Gomorra. Porra, era... Tá. Maravilhoso. Só que a gente é fruto dessa história sexual. É processo, mas isso é a igreja. O Baco. Também. Né? Vamos falar um pouquinho desse século XVIII. A gente tinha ali uma caça à masturbação. Nessa época, a masturbação era considerada errada, suja. Aí tinha médicos, toda uma classe médica que publicava livros dizendo que se a pessoa se masturbava, ela babava, enlouquecia, morria. Era um século inventivo, então foram criados aí artefatos anti-masturbação. Um muito curioso chamava pontas vigilantes. Era um anel para colocar no pênis. Se o jovem tivesse uma ereção e tivesse masturbando, essas pontinhas, era um anel cheio de pontas, assim. Tipo uma coroa de espinho? Isso. E aí, né, obviamente, ele perdia a ereção. Era uma fase de grande desconhecimento da função da gente, ou do nosso corpo. Porque o homem tem, à noite, ereções espontâneas, são naturais ali do corpo masculino. Não quer dizer que ele está se masturbando. É um tesão de mijo. Hoje a gente sabe que masturbação é uma prática saudável, que faz quem quer, que não tem problema nenhum, não vicia, não dá pelo na mão, não empedra mamilo, não deixa nada amarelo, não dá espinha na cara. Eu nunca vi ninguém tudo bem. Mas eu ainda recebo dúvidas hoje desse tipo. Será que é errado? É sujo? 30% das mulheres têm vergonha de se masturbar. Isso tudo é fruto dessa educação sexual repressora ou dessa história da sexualidade, né? A gente ainda carrega resquícios aí. Até muito pouco tempo, a mulher não tinha direito ao orgasmo. Se a gente for pensar na época das nossas avós, bisavós, enfim... A mulher não podia, né, demonstrar prazer. O direito ao orgasmo é uma coisa mais recente, das últimas décadas. A mídia ajudou muito, as revistas femininas ajudaram muito a falar sobre isso, que a mulher podia sim sentir prazer, que era positivo para a relação do casal. E hoje, curiosamente, a gente está num outro extremo, né? Hoje a mulher acha que ela tem que ter. O orgasmo saiu do não posso ter para uma obrigação. E isso também não é legal, né? A mulher acha que tem que ter, que não pode ter só um, tem que ter múltiplos. E o homem, pra transa ser legal, ele fica cobrando dela. Você teve orgasmo? Você não teve? Por que teve, né? Enfim, vira agora uma grande perseguição ao orgasmo feminino. Também não é assim. Então,
por tudo isso a gente vai vendo o quanto o sexo ainda é um assunto tabu e a gente tem muito que ainda aprender e evoluir como seres humanos mesmo, né? A humanidade aí tá dando passos, né, de abertura, né, nessa área sexual, mas ainda tem muita coisa para caminhar. Então, tudo culpa da igreja. Não é. Lógico que é igreja. É culpa do momento social, econômico. Igreja. Não. Igreja, religião. Não dá pra gente dizer assim. Faz parte de um cenário econômico, cultural, né? Por exemplo, a gente tem aí... Pô, tinha que confessar pro padre, bicho. Tava olhando na saia da menina, claro. Você tinha que ir lá e confessar pra ele. Tinha que rezar 50 Ave Marias. A gente teve uma igreja aí que pressionou muito, né? Teve uma inquisição, as mulheres fogosas eram queimadas na fogueira, né? Porque tinha uma coisa com o diabo. Era bruxa. Enfim, teve sim essa participação. Mas a gente não pode dizer que é tudo culpa, porque é um cenário, né? É todo um cenário social, econômico, cultural de uma época. E usou a desculpa da igreja pra fazer. O homem se esforça muito pra dar prazer pra mulher. Hoje, né? Não, por quê? Porque a mulher... Porque a gente quer agradar a mulher. O máximo. E a gente, por uma questão da própria evolução da espécie, a gente tem que ser rápido pra dar o pega. Porque era o momento que você ficava vulnerável. Que o animal vinha lá e comia o homem. Tá. Então o homem é tchaca-tchaca-tchaca e já tá bom. É rapidinho. E a mulher demora um pouco mais pra ter essa... É isso aí, demora. A gente precisa entender que assim, a gente tem ali, né, essa coisa instintiva, essa coisa mais animal, mas a gente tem cultura também, tem civilização, que isso muda tudo. Então, por mais que a gente tenha um empurrão hormonal, um empurrão orgânico pra prática sexual, tem o nosso emocional em jogo sempre. Então, o que está incluído nisso? O clima de sedução, o envolvimento entre o casal, as coisas que acontecem fora da cama influem no seu jeito, naquele seu momento, o estresse, ou o estresse com o trabalho, ou com o próprio relacionamento, enfim. Tudo isso influi na hora da cama. E a gente tem timings diferentes. O homem chega mais rapidamente ao orgasmo do que a mulher, se estimula mais rapidamente do que a mulher. Tem a ver com a nossa cultura aí de séculos, né, com essa educação sexual repressora para a mulher, que precisava esconder o prazer, né, ou nem ter, e para o homem sempre o prazer valorizado. Tem uma série de cobranças também, que a gente vê aí que o homem tem que ter ereção sempre, né? Uma cultura que diz que o homem tem que ter um pênis enorme, tem que ter ereção, tem que. Isso também oprime muito, né? Porque o homem pode se falhar, isso é natural, não tem problema nenhum, né? Mas a gente fica muito preocupado. Assim como a mulher também pode um dia não ter orgasmo, isso acontece, né? A gente pode não ter pode viver, assim como o corpo da gente não funciona perfeitinho a vida inteira, na sexualidade também a gente tem ali umas falhas que são naturais. Agora, a gente tem tempos diferentes. O homem chega mais rapidamente por tudo isso, chega mais rapidamente ao orgasmo. A mulher demora um pouco mais para se excitar. E a grande dica que eu costumo dar para os casais é tentar encontrar aí esse meio de caminho, né? Que o sexo é uma grande troca. É um jogo erótico mesmo. Você tentando dar, receber prazer e chegar ali, num gostosinho, num gostoso final. Lógico, é gostosinho. Você gosta, né, Baiana? Você gosta? É bom, né? Você gosta? Vem a Baiana. Como é que você tá, Baiana? Você tá sozinha agora? Como é que você resolve? Quanto tempo você não fritou a cara? O Baiano lá, o fotógrafo, te abandonou? Foi, voltou pra Bahia. Posso fazer uma? Não, agora não. Agora eu vou tocar uma música. Tá tão gostoso. Meu Deus. Tá, aí você fica mais de bloco com a gente? O livro da Laura, já tá vendo ou não? O livro chega às livrarias amanhã, o lançamento é amanhã, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista 2073, aqui em São Paulo. Às 7 horas da noite vou fazer um bate-papo, das 7 às 7h45, e depois a sessão de autógrafos até às 9h30. Vai ter vinho? Muito bem. Vai ter vinho. Tá todo mundo convidado. Boa. Então é o seguinte, o livro chama-se Altos Papos sobre Sexo dos 12 aos 80 anos, Editora Globo, pra você comprar. Daqui a pouquinho a gente volta, manda suas perguntas aqui. Teoricamente, um doutor em psicologia não teria que ter problema nenhum, porque ele já sabe como é que... Vou te responder com uma pergunta. Um médico não fica doente, por exemplo? Depende do médico. Um bom médico não fica doente. Não, mas câncer acontece com todo mundo. Opa, tá tranquila você também. Assim, isso é um mito, viu, próxima é você. Que a gente acha que o psicólogo não tem questões emocionais, dificuldades emocionais. Você né? chora? Claro, né? A gente é ser humano, a gente chora, a gente ri, a gente tem raiva, a gente tem inveja, a gente tem tudo junto, como todo ser humano. Mas você se autoanalisa?
o psicólogo vai em outro psicólogo. Sim, a gente faz terapia. É um requisito aí para você atender bem no seu consultório, você fazer uma análise pessoal boa, você fazer supervisão, né, discutir aí as questões, fazer grupos de estudo, tá estudando sempre. Mas a gente não pode esquecer que tem essa condição humana básica. Antes de ser psicólogo ou sexóloga, o psicólogo e o sexólogo é ser humano e que vai viver tudo que todo mundo vive. Já tomou Prozac? Não. Doutora Laura. Mas também tem indicação. No meu caso, não. Mas se o paciente tem uma indicação, ou do Prozac ou de qualquer outro medicamento, isso é muito positivo. Quem não tomou nada foi o Michael. Você viu? Quase nada. Limpinho, Tava né? tomando pouco. Quase nada. Tranquilão. Esse tava tranquilão. Intoxicado. Tranquilão. Ô, doutora Laura. Vamos lá. Existe, ou já existiu na sua carreira, como médica, doutora, né? Tá pensando. Psicóloga. Não é psicóloga, perdão. Sim. Alguma pergunta que te deixasse muito constrangida, você falou, meu Deus, eu não vou... Como é que eu vou responder isso? E que pergunta foi essa, doutora? Não, lógico que ela não vai falar. Tipo aquela mulher do YouTube que é do SBT, que ela dá um tutorial. Aquilo é muito bom. Não, mas enfim, deixa pra doutora. Vai, Amanda. Olha, desde que eu comecei a trabalhar na área de sexualidade, não. Porque na nossa formação, no nosso estudo, né, na especialização em educação sexual, você conversa muito sobre sexo. Mas você não lembra de fala nada? muito. Assim, sei Constrangida, eu não sei. Talvez eu fique mais constrangida quando as perguntas são pessoais. Porque não vem ao caso a gente responder. Porque não é o que eu vivo na minha vida pessoal, né? É o que a sexologia diz. Uma coisa é uma coisa, né? Enfim, é um conhecimento. Talvez as perguntas pessoais eu me enrole um pouco, porque não é pra ser respondido. Porque não é pra eu ser modelo pra ninguém, né? O que eu faço não é pra ser modelo pra ninguém. Entendi. Mas o que a gente diz, né? Qualquer psicólogo. Agora, tem perguntas curiosas, por exemplo, outro dia teve uma pergunta no programa que eu achei muito, no Altas Horas, que eu achei muito interessante, que foi que um jovem perguntou assim, o que é cilionete? Aí eu falei, o que é? Eu não sabia o que era. Eu falei, olha, não sei. Eu sei. E aí eles tinham inventado, era uma coisa que eles tinham inventado na aula de biologia, que era sexo com cílios. Eu já ouvi falar. Eu achei engraçado. Então tem hora que os jovens se surpreendem. Ô, teacher, com cílios. Então eles surpreendem. Então talvez mais perguntas surpreendentes, isso é das engraçadas. Antigas, não, já que a gente tá entrando na intimidade, teacher, posso fazer... Lógico que não. Não. É só uma pergunta. Coerente. Capciosa? Vai. Tesão ou alucinação? Pode ser? Chicotinho estrala, velhinha no mamilo, dedinho automático. É um gênio! Até que ponto que é loucura ou é fetiche? Conta um pouquinho pra gente. Pelo amor de Deus. É o Silveirinha. É um gênio. O cara fala dedinho automático. Coitada da namorada dele, velho. Até que ponto que é loucura? Porque tem fetiches que são loucuras, né? Você já conhece o dedinho automático? Não, nem quero conhecer. Não, tá bom, mas eu tô perguntando. Às vezes a fantasia, ela extrapola. Tá. Você acha que é loucura? Olha, o que a gente pode dizer da fantasia é o seguinte, que tem algumas coisas que são pra ficar no terreno da fantasia, né, mesmo? E outras dá pra gente colocar em prática. Quem é que vai decidir o que é pra colocar em prática ou não? A pessoa. É o casal, né? O casal, isso aí. Com e certeza. a dica é, aquilo ali é pra ser colocado em prática, dá pra você ter uma prática sexual até onde essa prática não te fere, nem física, nem emocionalmente, e não fere quem tá com você, nem física, nem emocionalmente, que essa história do casal. Então, se a gente tiver essa noção aí de limite, tudo bem, né? O que for combinado, tudo bem. Agora, tem práticas que extrapolam, de fato, né? Cite 19. Aí... Nossa. 19 Não, fala práticas. uma só. O que é extrapolar? Não, tem uma prática que eu tenho recebido muitos e-mails, não sei porquê, ultimamente. Isso, essa aí. O Parece quê? que deve Aquela que o pessoal morre e o cara do deve estar iPhone. rolando algum Nexus. vídeo na internet, Não, alguma tô coisa. por dentro da história. É igual aquele cara do essa NXS, extrapola, né? Porque assim, se você... a ideia ali que na hora do sexo, se você tiver ali uma prática de sufocamento, isso vai prolongar o orgasmo. Teve um cara que morreu, né? Essa coisa é muito doida, porque pode levar à morte, claro, e não sei, né? Se não dá pra correr esse risco. Então tem coisas que extrapolam. O que mais que a gente pode dizer? Uma coisa que extrapola super? A pedofilia, né? Pedofilia. É crime, não pode. Adulto não pode transar com adolescente, nem com criança, nem mexer com criança. Adolescente não pode mexer em criança menor, também é pedofilia. 15 então com a 8. gente tem ali, o que eu digo é assim, não pode. 15 com 8 de jeito nenhum. Então o que eu costumo dizer é cada um na sua praia, né? Então adulto com adulto, adolescente com adolescente, aí tudo bem. Mas e aquelas criança meninas que se nunca. apaixonam por velhos?
Aquela menina tem 15 anos. 20 anos e a menina namora com um cara de 39. 20 já tá, né? Já tá adulta, né? Virou adulta, vale tudo. Virou adulto, vale tudo. Tem razão. Mas vale tudo no seguinte sentido. Cada pessoa, né? Se você tá já no mundo adulto, então você tem que arcar com as suas responsabilidades. Isso faz parte do mundo adulto, né? Você faz o que você quer e arca com aquilo. Quando a gente tá na adolescência, ainda tá em processo de aprender. Formação. Isso, tá em formação aí, né? No processo de aprender a como lidar com essas questões. E lidar com sexo é complicado, né, gente? Gostoso. É gostoso, é prazeroso. Mas pode ter coisa que pode deixar ali, né? Podem ter relações traumáticas, né? Que te marcam aí pro resto da vida. Então a gente tem que escolher bem o parceiro, a parceira amorosa, com quem vai fazer e o que vai fazer. Só aproveitando a idade, só pra finalizar, tem uma hora certa pra parar no auge? Porque tem uma idade que... Olha, não tem. Nesse livro que eu tô lançando, Altos Papos sobre Sexo dos 12 aos 80, eu tô falando de sexualidade na terceira idade. O que é isso? Que a gente pode fazer sexo sempre que quiser. Só sentir desejo, que não é feio, não é errado. A gente pode fazer sexo pro resto da vida. Ô, Laura. Cid Moreira. Laura, eu queria perguntar uma coisa. Com quantos anos a criança... Emílio, a esperança é a última que morre. Já começa a se descobrir, a se masturbar. Com quantos anos já é normal? Olha, a gente precisa entender que criança tem sexo, desde sempre, tá? O sexo não brota, né, na adolescência. Agora, a diferença é que quando a gente entra aí na puberdade, né? Então a menina tem a primeira menstruação, o menino tem a primeira ejaculação e ruma aí pra adolescência, que é esse conjunto de transformações emocionais dessa fase da puberdade, ali o sexo já vai ganhando uma cara mais de adulto, que é o sexo adulto que a gente vive. Na infância, não. Então, na infância, a criança tem prazeres em todo o corpo, mas não tem essa cara que a gente tem na fase adulta. Essa é a diferença básica. Mas a criança tem sexo desde que ela nasce. Né? Então, mas aconteceu comigo uma coisa muito estranha. Eu tava dando uma aula de teatro e eu vi um molequinho de 8 anos alisando Bilal. Isso acontece. Como é que o educador tem que chegar pra essa criança e falar, é proibido, não pode, tem que chegar e conversar. Falar, olha, não é assim, tem que fazer escondidinho. O que você fez? Eu falei pro moleque ir pro banheiro. Falei assim, rapaz, isso aí é legal, mas tem cada coisa no seu lugar. Na hora da chuveirada. É isso aí. Fez super certo, né? Na hora da chuveirada, a criança... É isso aí. Faz lá no banheiro, faz escondidinho. Eu falei, ó. É exatamente. Essa noção de limite que a gente vai dando pra criança, de regras, que a gente tem um local pra se masturbar. Pode falar que é proibido, de repente pode causar um trauma, né? Não faz isso, moleque danado. Não precisa proibir nada, mas explicar, né? A gente tá preparando essa criança pro mundo adulto, explicar que algumas práticas a gente tem que fazer escondidinho, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra você, minha querida... Laura. Oi. Você tava falando de pedofilia e eu fiquei pensando cá com os meus botões. Vamos lá. A gente vê muita notícia que sai na... Agora teve um advogado, parece que foi preso. Saiu agora, a semana passada, um advogado que... Pegava as meninas Zona Leste, pegava meninas pra casa. Zona Leste e tal. A gente vê muita notícia de pedofilia. E somente com homens. Existem mulheres pedófilas que pegam os bebezões por aí também, ou não? Existe também. Mas por que não é notícia? É muito difícil ver. É mais raro? A mulher não tem essa... É mais comum do homem, né? Mas também acontece com a mulher, né? A gente tem isso. A gente tem casos de babá mexendo na criança. A gente tem... A pedofilia acontece muitas vezes dentro de casa, né? É o pai, às vezes, que tá, né, abusando dessa criança. Então, mas é mais o homem? Mas pode ter a mãe também, pode ter a madrasta, pode ter os dois pode juntos, ter o padrasto, pode ter os dois juntos. É muito complicado. É uma questão aí que a gente precisa, né, lidar. É muito delicado, é muito dolorido. A criança ou adolescente que é vítima dessa história sofre muito e tem muita culpa, né? Quando é alguém próximo, né? Quando é alguém dentro de casa, é aquela mistura de amor e ódio, né? E a pessoa que é pra te proteger, né? De repente tá fazendo uma coisa ali proibida, que em algum lugar... Não, mas por exemplo, o que a pessoa que tá sendo molestada nesse caso, é vítima, né? O que ela tem que fazer? Olha, ela precisa procurar um adulto de confiança. Em primeiro passo, né? O que a gente orienta como educador para criança e para adolescente é essa criança ou adolescente procurar um adulto de confiança. Se o abuso está acontecendo dentro de casa,
um bom lugar é a escola, né? Então, falar na escola, conversar ali com a professora ou com o professor que tem mais confiança, com o coordenador de ensino, enfim, com a diretora, precisa buscar um adulto. E esse adulto, aí sim ele vai ver os caminhos ali, quais são as medidas a tomar. Esse caminho envolve uma série de profissionais, uma equipe multidisciplinar, né? Envolve, isso é uma questão de justiça, né? É crime no nosso país, a pedofilia, mas envolve também assistente social, envolve psicólogo, envolve uma série de outras áreas. Por exemplo, na internet, vamos imaginar que eu sou um moleque e entro na internet e eu percebo qualquer coisa lá. Eu entro lá no Orkut, lá e tem um cara mandando mensagem, ou eu sou uma menina, e não sei o quê. O que eu faço? Se você é a criança ou o adolescente... se eu sou a criança ou adolescente e eu percebo alguma coisa... Sempre o caminho da criança e do adolescente é procurar o adulto, tá? Porque essa criança e esse adolescente... Tem que falar pra alguém que confie. Tem que falar pra alguém que não esteja envolvido no negócio. Isso, porque esse adulto, então vamos pensar na gente, que a gente é adulto. Se a gente não souber que caminho seguir, onde denunciar, a gente vai procurar. A gente tem aí um emocional, a gente tem a gente tem mais habilidade, né? A gente tem mais responsabilidade, a gente tem esse conjunto aí do ser adulto que vai conseguir chegar aonde precisa chegar. A criança e o adolescente não, a criança de forma alguma não vai, né? Não tem o que não sabe como fazer, e o adolescente acha que sabe, mas não é bem assim. O adolescente está em processo de aprendizado. Então tem que ser esse adulto de confiança, que pode ser alguém dentro de casa, mas também pode ser alguém na escola, pode ser alguém que ele confia, né? Não importa quem. Mas tem que falar. Tem que falar, tem que guardar isso aí. Tem que espernear. E achar que eu costumo dizer muito quando eu tô falando para criança, dando palestra para criança ou para adolescente, que assim, primeiro... o culpado não é você, o errado não é você. Entender que ninguém pode tocar no seu corpo se você não quiser. O seu corpo é só seu e só pode ser tocado se você quiser, né? Principalmente nessas partes mais proibidas, né? Então, só pode ser tocado por quem você quiser, na hora que você quiser. A outra coisa é que, às vezes a gente escuta muito assim, né, do adulto. Ah, mas a menina ali estava toda se exibindo pra mim, eu estava com pouca roupa, né, a criança, o adolescente. Não importa, se você é adulto e se pedofilia é crime, você tem que se enquadrar e você tem que, né, que se limitar. Não importa se a menina estiver pelada na sua frente. Se é uma criança, não é pra você fazer nada. Se é uma adolescente, também não. Sim, né? Mas aí também, porque todo mundo fala, né, pedofilia é crime e tal, todo mundo fala, mas não ensina como o moleque ou a menina deve se fazer. Deve agir, né? Isso aí. E esse espaço que você está dando aqui pra gente falar disso é muito importante, porque é muito angustiante para a criança e para o adolescente, seja a menina ou menino. Muitos meninos vivem também, do homem ou da mulher, vivem esse abuso. Espernear, é falar e é entender que o erro não é da criança nem do adolescente. O erro não é seu. Olha só, não sei se o mundo hoje tá mudado e tal. Eu lembro que eu tinha uma colega assim na época de adolescência de 13 anos. Pô, a rua inteira, velho. A mina casou, engravidou com 13 anos. Tá. Entendeu? Então o problema é dela, você tá falando? Não, também, da família dela que não orientou ela direito, sei lá, ela parecia uma adulta com 13 anos. Essa é a questão, mas não é uma adulta, né? Com 13 anos. Mas você tá entendendo o que eu tô mesmo falando? Que o corpo, isso é uma grande questão da nossa sociedade, porque às vezes a menina é um mulherão, mas ela tem só 13 anos. Ela é quase uma criança. Ontem ela era uma criança. Então, assim, se ela tá tendo ali um envolvimento com alguém da idade dela, né? Então, 13 com 13, sei, 14 com 14, é uma coisa. Caso eu acho de 20 e poucos anos, assim. Tá até meio próximo, mas assim, o adultão lá, o cara de 40, né? Já, né, estabelecido. Sabe disso, não dá, né? Aí não dá. Ô, professora, mas às vezes o que acontece, a menina lá, ou a criança, o adolescente, vamos supor que ele é molestado, sei lá, pelo padrasto. Vai falar pra mãe, a mãe não acredita. Toma o partido do parceiro. Faz o quê? Reclama fala pra na quem? Escola. Isso aí. Chega nesse caso, fala na escola. Fala, é muito difícil, mas é isso aí. Mas e qual que é o... Porque senão ele vai ficar numa situação... Qual que é o decorrer dessa história? Ele não vai morar mais com a mãe, vai morar com a avó? Como é que faz? Não tem uma regra. Cada caso é um caso, né? Por isso que precisa ir pra essa escola, que vai muitas vezes chamar o conselho tutelar, vai chamar a assistência social, vai chamar psicólogos, né? Porque essa família precisa de tratamento, né? Essa criança, esse adolescente que está sendo abusado e essa família como um todo. A mãe, o padrasto, todo mundo está precisando de tratamento. Deixa eu tocar uma música, o papo está muito bom, mas o meu tempo aqui está complicado. Daqui a pouquinho a gente volta. A Yasmine quer saber o seguinte: bissexualidade é um distúrbio psicológico ou é uma tendência da humanidade?
Ai, meu Deus, distúrbio psicológico. Os caras estão pra frentex, né? Eles estão pra frentex. Mas é muito normal isso, hoje em dia. Não é distúrbio psicológico, homossexualidade não é doença de jeito nenhum, não é distúrbio nenhum. É só o jeito. Vamos por partes, então. O que é a homossexualidade? É você sentir desejo por pessoa do mesmo sexo. Certo. A bissexualidade é você sentir desejo erótico por pessoa de ambos os sexos. A hétero é quando a pessoa sente desejo por pessoa do outro sexo. É só isso. Cada pessoa pode sentir desejo por quem sentir. Não tem nada de errado, enfim. E a gente tem uma população jovem aí que tem experimentado bastante, né? Menina com menina, menino com menino. O que a gente tem a dizer isso? Que pode ser só uma experimentação, né? E ao longo do tempo que dá pra saber se a pessoa é homo, hétero ou bissexual. Doutora, mas um não exclui o outro. Um exclui o outro? Um exclui o outro, sim. Se você é hétero, você é hétero. Se você é homo, você é homo. Se você é bi, você é bi. Não, mas bi... A minha melhor amiga é bi. A bi, sim. Porque você pode gostar dos dois sexos, né? Você pode sentir desejo pra ambos os sexos. Isso acontece também. Não tem nada de errado, é o jeito que a pessoa é. Mas, professora... Não, mas, por exemplo... Não, eu sou... Existe o... Não dá, como é que é? Fala lá do Tim Maia. Só não pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher. O resto vale. O resto vale. Ué, mas... Não, pode sim, né? A gente pode dançar com quem a gente quiser, né? Cada um escolhe. Vamos ao termo direitinho. Cada um, a gente não manda no desejo sexual. A gente não tem como falar, eu não quero sentir desejo por homem, ou eu não quero... Mas eu já vi na televisão uma mulher que diz que cura homossexualidade. Ave Maria, isso é uma grande bobagem. Né? Não tem o que curar porque não é doença. Isso eu falo no meu livro, né? É doença? Não é. Então não tem o que curar. A gente sente desejo porque sente, né? A gente nasce de um jeito e vive de um jeito e existe, sente... Eu preciso de um companheiro que nasce. De um companheiro. Eu preciso de um companheiro. Eu necessito. Agora, como é que um cara... Isso eu não consigo entender. Vamos lá. Porque, por exemplo, eu assim não gosto de homem. Não? Não, eu não gosto, não. Que pena. O Emílio é... Não, eu não gosto. Eu levanto, às vezes ele vem me beijar com barba, eu falo... Mas o Emílio é hétero bem resolvido, não tem nada de homofóbico. Então, mas o cara que é bi, eu preciso de um companheiro? Como preciso também. Ele precisa de um companheiro e de uma companheira? Olha, a pessoa que é bissexual, ela, como qualquer heterossexual, né? Às vezes a gente se relaciona com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ou não, né? Enfim, a pessoa faz ali o que ela quer da vida. Agora... Isso não dá certo. Só dá certo em filme. Ô, Laura. Dá sim. Mas sabe o que eu já observei? Uma mulher já dá um puta trabalho. Imagina você ficar com, né? Ô, Laura. Várias, né? E ainda mais um homem, amor de Deus. Não, mas não ao mesmo tempo. Não necessariamente ao mesmo tempo, né? Talvez a gente colocar assim, que a pessoa... Muito trabalho, doutora, muito trabalho, muita despesa, muito cartão de crédito. Mas homem não gasta. Gente, eu não tenho mais tempo. Você parou no bissexualismo. Eu não tenho mais tempo, Laura. E o pansexual? Apareça quando quiser. Tem gente que tem prazer, sabe onde? Com Pinheiro. Não. Vocês não sabem. Eu conheço uma pessoa. Entrada USB. Não. Entrada USB. Não. Portão elétrico. É uma delícia. Como assim? Encosta o portão? Encosta o portão. E sobe. Você liga o portão, já dá uma. Ai, que coisa horrorosa. Sabia, doutora? Tem atividade pra tudo, né? Portão elétrico é um negócio extremamente sensual. Ai, que coisa feia. Laura, muito obrigado. Eu que agradeço, adorei. Tá. Espero que a gente tenha falado alguma coisa bacana aqui, que as pessoas possam entender melhor. É lógico que isso aqui é um programa de palhaçada, é um programa que você não deve levar tudo em conta, mas se você quiser algo mais... consistente. Exatamente, você pode procurar o site da doutora Laura Miller, que é o lauramiller.com.br, pode comprar o livro, que é Altos Papos sobre Sexo dos 12 aos 80 anos, Editora Globo, sai amanhã, e pode ir lá no bate-papo, que eu acho que vai ser uma coisa mais... caliente. Mais bonita hoje. Twitter dela Laurinha, mas foi ótimo, eu adorei. Obrigado, sucesso pra você.